temos o culpado para o Superman do próximo filme de 2025 do James Gunn usar a sunga por cima das calças, pois é, o David Corenswet tem uma participação na escolha desse item para o uniforme do personagem, e temos uma boa justificativa para isso. Além do mais, James Gunn fala sobre a pressão que é o filme do Superman para DC como um todo, e temos informações envolvendo o começo de produção de The Batman Parte 2, será que realmente vai acontecer? Pois é, informações interessantes. Vamos discutir sobre tudo isso. Tivemos várias entrevistas rolando envolvendo o filme do Superman, entrevistas que foram feitas em junho de 2024, enquanto o filme estava sendo produzido. E o diretor do filme falou bastante coisa sobre o que foi, então, trazer à vida esse novo Superman, bem como as informações aí de trilha sonora, do voo do Superman, sobre a pressão que é fazer o filme para descer como um todo, sobre a escolha do uniforme e seus itens, muita coisa interessante. Começando aqui então com a explicação do que envolve o Superman ter pedido seu subtítulo Legacy. O diretor ressaltou que quando eles fizeram então uma reunião com todos os dirigentes, com todas as pessoas importantes da produção, uma das questões que foram levantadas é que talvez o título tivesse uma sensação de algo voltando para o passado. E esse filme não é sobre olhar para trás, é sobre olhar para frente. Quando nós assistirmos ao filme, nós entenderemos de onde vem então o legado. Trata-se do Clark e sua relação com o roteiro, quantos filhos perdem conexão com os pais humanos e de quem é realmente o legado dele. Então trata-se disso. Mas como título, o James Gunn destacou que ele sentiu que parecia algo muito voltado para o passado. Eu confesso que até achava um nome simpático para o filme, Superman Legacy, mas ao mesmo tempo faz sentido o que ele está falando aqui, né? De você tentar não simplesmente só remeter ao passado, mas sim seguir para o futuro. Por mais que você tenha aqui também inspirações do passado para a construção desse Superman, o Superman do Christopher Reeve vai ser uma grande base para a construção desse novo Homem de Aço, mas ao mesmo tempo eu entendo o que ele está falando aqui. No final das contas, fazer simplesmente um filme chamado Superman também é algo bom, eu acho que funciona também. Então eu não teria problema com Superman Legacy, mas ao mesmo tempo eu entendi a explicação. Sobre as cenas de voo, James Gunn diz que se inspirou no filme Top Gun Maverick. Nas palavras dele, filmamos muito da noção de ação com drones reais voando ao redor do Superman, das pessoas com que ele estava voando, a engenheira e qualquer outra pessoa com que ele estivesse lutando no ar. Temos esses drones realmente pequenos e loucos agora. Temos alguns dos melhores pilotos do mundo trabalhando com eles. Eu achei muito engraçado essa fala que dava a impressão que o David Corenswet realmente voava, né? Coloca o Superman voando, o intérprete dele, o David Corenswet, e você coloca os drones ao redor, né? Obviamente não é isso, estou aqui, né, de sacanagem, mas é muito engraçado pensar que o James Gunn falou pro David Corenswet, ação vai voa, se vira aí, né? Quem sabe, por isso que o David Corenswet ganhou um papel, né? Sabia voar, né? Diferença envolvendo os outros atores. É algo realmente a se considerar, mas brincadeiras à parte, pegar inspirações de um grande filme, talvez o maior filme de 2022, se não estou enganado, como Top Gun Maverick, realmente é uma boa, é um filme que deve ser aí, então levado em consideração e como inspiração para outros. Sobre o tom do filme, o Gunn falou o seguinte, é engraçado, mas certamente não é tão cômico, uma comédia como Esquadrão Suicida ou Guardiões da Galáxia. Há bastante humor nisso, pessoas como Rachel Brosnan são muito engraçados e David Corenswet também é muito engraçado. Então há humor, mas estamos tentando criar algo que seja fundamentado e que também é um mundo incrivelmente fantasioso. A fantasia está pegando elementos de outras coisas, como Game of Thrones, onde esse universo é onde os super-heróis realmente existem. Eu vejo muita gente preocupada com essa questão do tom da comédia que o filme vai ter. Primeiro, que ele não vai ser um filme extremamente sério, né? Porque nós estamos falando de um filme do Superman, o filme do Superman tem que ter sua leveza também, né? Não pode ser totalmente sério, mas ao mesmo tempo não pode ser totalmente engraçadalho. Eu entendo a galera ficar um pouco ressabiada, até pelo histórico do James Gunn, que ele é muito piadista, às vezes umas piadas um pouco mais tensas também, né? Mas eu acredito que ele sabe equilibrar o tom, até porque ele trabalhou na Disney, por exemplo, né, com Guardiões da Galáxia, aí não podia fazer qualquer tipo de piada, e ao mesmo tempo eu acredito que ele saiba qual é o tom que ele deve trabalhar o Superman na questão da comédia. Realmente não dá pra fazer qualquer tipo de comédia com o Superman, e eu acho que meio que ele entendeu isso pelas palavras que ele colocou aqui. Tem que ter uma fundamentação para você fazer as cenas mais engraçadas desses personagens. Mas de qualquer maneira, realmente o filme do Superman, ele vai ter que ter uma certa leveza em alguns momentos. Assim, uma pequena comédia que é colar num planeta diário, por exemplo, faz seu sentido. Sobre a verdadeira identidade do Superman, ele é o Clark ou o Superman? E o Gunn explicou. As pessoas falam todo tipo de coisa, dizem que o Clark é o verdadeiro, dizem que o Superman é o verdadeiro e o Clark é a identidade secreta. Mas eu não acredito em nenhuma dessas coisas. Eu não acho alguém que conheça o Superman a menos que conheça os dois lados dele. E quando conhecem os dois lados, conhece o verdadeiro cara. E isso significa que não são muitas pessoas. Sobre o relacionamento Lois e Clark, também temos algumas palavras aqui. Eu não acho que seja algo que já tenhamos visto em qualquer filme de super-heróis até agora. É uma relação complicada e nós realmente exploramos isso. As cenas longas que tratam a relação deles, da forma como se relacionam e como seria para uma pessoa que é incrivelmente inteligente, cabeça dura, teimosa e cética.
ter um relacionamento com alguém que pode levantar um arranha-céu. Também o diretor confirmou que os eventos de Superman não irão impactar a segunda temporada do Pacificador e que talvez haja uma ou duas coisas no final desse filme insinuando o futuro, mas ele admitiu que elas podem ser cortadas. Sobre o Lex Luthor, ele será muito inteligente. Nas palavras do diretor, o Lex é realmente uma espécie de feiticeiro de certa forma. Ele é um cientista, mas é tão bom na ciência que eu vejo ele quase como um feiticeiro. Uma das coisas que eu estou muito interessado para ver como é que vai ser a caracterização do Lex Luthor através da atuação do Nicholas Hoult, que eu acho que vai ser um personagem muito importante para o universo DC como um todo, tal qual é, por exemplo, o próprio Superman, né? Mas é que o Lex sempre foi um grande vilão para o universo DC para rivalizar com tudo e todos, tal qual eu acho que é o Coringa, por exemplo, a Gangue da Injustiça como um todo. Mas eu fico muito curioso para ver como é que vai ser toda essa dinâmica, como é que vai ser o Lex em Metrópolis, como é que vai ser tudo que envolve esse vilão. Eu gosto muito do Lex Luthor. Até porque no futuro eu quero ver um embate, uma conversa do Lex contra o Batman, né? Bilionário versus bilionário. Quero ver como é que vai ser essa interação. O James Gunn também explicou o motivo pelo qual o filme da Supergirl vai ser o segundo filme do DCU. Ele disse que eles não sabiam necessariamente que Supergirl seria o segundo filme que eles fariam, mas a Ana Nogueira, que é a roteirista, escreveu um roteiro incrível, então contrataram também um diretor incrível e eles vão fazer esse filme após o Superman porque ele era a melhor opção. Outros filmes foram escritos, mas não ficaram tão bons quanto este. Sobre a participação de outros super-heróis dentro do filme, o Gunn falou o seguinte: eu amo o Senhor Incrível, todos esses personagens têm o seu momento ao sol, Lanterna, Mulher Gavião. Todos eles têm seus momentos. Eles não são apenas participações especiais, eles são um elenco de apoio, mas o Senhor Incrível é o personagem principal desses personagens. Na verdade, ele tem uma grande parte na trama, e isso foi divertido. Agora, um ponto muito importante aqui, a trilha sonora, as músicas que serão usadas no filme. Ao que parece, o Superman vai dar o foco maior na trilha sonora, na trilha incidental, e não tanto para as músicas terceiras. O diretor disse que a referência é John Williams. John Murphy criou uma trilha sonora incrivelmente bonita, e é uma trilha sonora, não uma trilha sonora de músicas. Não se trata das músicas. Há algumas músicas no filme, e é claro, eu escolhi essas músicas com antecedência, mas não é como nenhum dos meus filmes anteriores, no sentido de que a trilha sonora é o que conduz. É muito mais um filme com trilha sonora. E bem, era isso que eu queria envolver nesse filme. Por mais que eu goste muito do que é o James Gunn fazendo o seu trabalho com a inserção de músicas, a gente viu no Esquadrão Suicida, a gente tá vendo no Creature Commandos agora isso, Guardiões da Galáxia é muito conhecido por esse detalhe aí, mas eu acho que o Superman é um personagem que ele demanda ter o seu próprio tema, né? Uma trilha inspiradora, uma trilha incidental que construa o que é o personagem. E isso funcionou para basicamente todas as versões do Superman. Por isso que você vê ali muitos temas que são fantásticos envolvendo o Superman. E eu acho que tem que ir por esse caminho mesmo. Tudo bem você fazer uma inserção de uma música aqui a colar dentro do filme. Tem o seu sentido fazer isso, mas pro Superman tem que ser realmente o tema do personagem tocando. E como a gente viu agora recentemente, que a gente teve 30 segundos do tema ali pelo Joe Murphy, que tem inspirações de outros Superman, obviamente, mas ainda assim, se for naquele tema, pô, vai ser legal, vai ser bacana ver isso. Então, pra mim, esse é o caminho. O Superman tem que ser dessa maneira. E é legal ouvir essas palavras do James Gunn. Outro ponto muito importante sobre o uniforme do Superman, a famosa sunga por cima das calças. O James Gunn disse que ele era do time do Superman sem a sunga no seu uniforme, mas quem mudou a opinião dele foi o David Corenswet. Ele disse o seguinte: David me disse algo que realmente me impactou. O Superman quer que as crianças não tenham medo dele. Ele é um alienígena. Ele é esse indivíduo incrivelmente poderoso que poderia ser considerado assustador. Ele quer que as pessoas gostem dele. Ele quer ser um símbolo de esperança e positividade. Então ele se veste como um lutador profissional. Ele se veste de uma maneira que faz as pessoas não terem medo dele. Olha aí, então quer dizer que por pouco nós quase tivemos o Superman de 2025 sem a sunga por cima das calças. Porque se dependesse de James Gunn, você iria para esse lado. Mas quem convenceu ele, não tão assim fortemente ao que parece, mas pelo menos trouxe um argumento positivo no sentido de colocar esse item no uniforme, foi o David com essas palavras que eu achei que é muito simbólico para o que envolve os quadrinhos. Toda a explicação que envolve o Superman ser o alienígena que quer trazer positividade, que quer inspirar a criançada e assim por diante, esse uniforme representa isso, faz sentido com a própria criação do Superman e dos super-heróis como um todo. Eu já tenho um vídeo no canal aqui, já temos shorts no canal também falando sobre a origem da sunga por cima das calças, que vem dos fortões de circo, né? Que são personagens do circo que se exibiam e eles usavam então essa roupa de ginástica que tinha esse item, essa sunga, essa cueca por cima das calças. Isso levou então os criadores, não só no período dos super-heróis, mas um pouquinho antes, a trazer isso para os super-heróis também, para você trazer muito desse imaginário dos caras que realmente eram seres poderosos dentro do circo. Você tem essas explicações dentro de enciclopédias que falam de super-heróis ou mesmo em livros, como por exemplo de Grant Morrison, onde ele falava sobre esse aspecto. Mas é legal você ver o David Corenswet trazer isso. Não sei se ele conhece dos quadrinhos, se ele se inspirou nessa explicação da criação
dos super-heróis para trazer essa explicação também pro James Gunn, né? Que faria sentido também, mas se ele pegou isso da cabeça dele para explicar, pô, casou muito bem, convenhamos, né? Eu não sei, eu acho que ele andou estudando aí os super-heróis para poder fazer o seu teste, para poder convencer bem o James Gunn. Faz todo sentido essa explicação. Realmente, depois que você ouve isso, você fala, realmente não tem como colocar o Superman sem a sua cueca por cima das calças, né? Importante. Então, vai dessa maneira. Vamos colocar o personagem dessa forma. Segundo até nas entrevistas que estão sendo dadas, o David Cornsett chegou a fazer então um teste com o uniforme sem a sunga por cima das calças, bem como com o item aí, e acabou vencendo então esse uniforme que nós estamos vendo aparecendo em trailers, imagens e etc. Então é isso, meus amigos. Uma boa explicação, convenhamos, né? Eu acho que seria difícil você não optar por esse item depois de ter falado isso. E além do mais, o James Gunn falou que ele sentiu uma grande pressão ao filmar Superman. Ele falou o seguinte: muito está em jogo com o Superman. Quer dizer, não vamos continuar apenas fazendo filmes, isso é, a menos que o Superman seja ótimo. A torcida dos anti-James Gunn ficam extremamente felizes quando ouvem isso, né? Essa pressão que existe, torcendo pra dar ruim aí o universo como um todo, né? Eu sei, não precisa falsidade por aqui, eu sei que tem uma galera que tá torcendo contra esse filme. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito interessante tudo isso que ele falou, porque tem o seu sentido, existe essa repressão realmente, né? Se o filme do Superman bombar de uma maneira extremamente negativa, fica tudo pendurado mais pra frente, é complicado aí toda a continuidade do universo, não tem o que falar, a realidade que ele tá trazendo aqui, essa pressão acontece. Mas, de qualquer maneira, ele falou isso lá em junho, julho, quando foram dadas essas entrevistas aí, né? No período que estava sendo filmado Superman. Só que a gente tá vendo que já passou então um tempo aí e outros filmes já vão começar a serem rodados no primeiro semestre de 2025. Antes da estreia do filme do Superman. Cara de Barro vai começar a rodar no primeiro semestre. O filme da Supergirl também. Antes da estreia efetiva, então, do filme do Azulão. Ou seja, a galera talvez tenha pensado um pouco mais pra frente, pensar de uma maneira diferente e já tá dando prosseguimento então em outros filmes para continuidade desse universo, né? Se realmente fossem esperar pelo filme do Superman para saber se vai dar certo ou não, eles não teriam dado continuidade nessas outras películas aí, né? Mas enfim, é aquela coisa, a pressão existe, não tem o que falar. Realmente é um filme que tem que dar certo. E nada melhor que ter o próprio James Gunn tocando esse barco todo para deixar perfeito a parada, né? A galera vai exigir bastante, mas ao mesmo tempo a gente confia no talento dele. Então, vamos ver aí o que vem pra frente, mas estamos torcendo pelo melhor. Pelo menos eu tô, né? Mas eu sei que tem a galerinha que não tá. Agora falando sobre outras produções aqui do universo do Morcego, inclusive, mais ou menos o primeiro aqui, de acordo com o Production Bulletin, o filme do Bane mais Exterminador do DCU irá começar a produção no outono de 2025. Bom, sobre esse filme aí, a gente tem que esperar pra ver o que acontece, e é o mantra de tudo aqui, né? Porque realmente, pra mim, não era o momento para um filme do Bane e do Exterminador, ainda mais quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Quem está por trás dessa produção, né? Enfim. Bom, vamos ver. Que Deus queira que tudo dê certo, sei lá, né? Bom, mas vamos falar de outra coisa aqui que é importante, que é The Batman Parte 2. Sim, meus amigos, tivemos alguns rumores envolvendo o começo de produção aí, né? Que é muito importante. Pois, ao que parece, segundo o UK Production News, que traz informações envolvendo filmes, séries que farão então suas filmagens em Londres, eles noticiaram nas redes sociais que The Batman Parte 2 começaria a filmar a partir da primavera do hemisfério norte de 2025 em Londres. Olha aí. O Road of Rio, que é um site que, olha, ele não é muito confiável, tá? Vou deixar claro pra vocês aqui, mas vamos lá. Segundo esse site, eles conferiram então com as suas fontes se realmente era verdade essa informação, e sim, tem muita chance do filme começar então no final da primavera do hemisfério norte e começo do verão as suas filmagens, em 2025. Além do mais, o site ressaltou que o Greg Fraser, que foi o diretor de fotografia do primeiro filme do Batman, voltará para o segundo filme. E, para finalizar, eles também disseram o seguinte: os fãs ficaram impressionados com The Batman Parte 2. Me disseram que o Reeves vem trabalhando no roteiro desde o final de 2022 e que as peças estão finalmente se juntando. Há um consenso de que o que está por vir vai impressionar os fãs que estavam esperando pacientemente pela sequência. Dá pra confiar em todas essas informações de novo. Road of Rio não é muito confiável. Daqui a pouco pode ser que o James Gunn vai desmentir isso. Mas eu não acharia absurdo você pensar que talvez a gente tenha o começo realmente de produção na metade do ano, né? É aquela coisa, no começo do ano não vai ser porque ainda está sendo terminado o roteiro por completo, não sei o que. Mas, segundo aí o que a gente vê, né, o Matt Reeves já tem disponibilizado várias partes do roteiro para DC Studios, a galera tá ficando feliz, então quando terminar o roteiro, né, o primeiro rascunho talvez seja o definitivo e a galera já pode dar andamento, então, na produção. Por enquanto vai fazendo a pré-produção, né, reservando os dias de filmagem para você tocar então todo o trabalho.
Então talvez tenha chance realmente de a gente começar a ver a produção rolando na metade do ano que vem. Dá tempo para lançar em outubro de 2026? Meus amigos, o filme do Cara de Barro vai estrear em setembro de 2026. O filme do Batman não vai estrear em outubro de 2026. Eu não sei se eventualmente acontecer isso. A DC Studios colocar um filme perto do outro vai ser loucura. A galera tá de sacanagem, não é possível. No mínimo, eles vão adiar esse filme para dezembro de 2026, que talvez tenha alguma data em aberta lá. Dizia a lenda que Duna, parte 3 do Villeneuve, poderia estrear em dezembro de 2026. Mas a gente tá vendo que o Greg Fraser, ele não vai trabalhar no Duna. Será que o Duna vai começar suas filmagens posteriormente? Pode ser que o próximo filme do Duna comece as suas filmagens só no começo de 2026 também, e não fique pro final de 2026 daí. Depende. O Villeneuve, ele deu lá umas datas meio nebulosas, falou que possivelmente 2025, talvez 2026. Então, quem sabe, se a gente levar em consideração isso, o filme do Batman fique pro final do ano. E aí talvez as coisas se encaixariam. Mas adiamento, meus amigos, da data de alguma maneira vai acontecer. Se a DC Studios colocou Cara de Barro em setembro, não tem como o Batman estrear em outubro. Ponto. Não tem como funcionar isso. Então vai ser adiado de alguma maneira, tá? Agora é ver se continua pelo menos em 2026 ou se passa para 2027. Essa vai ser a discussão. Essa vai ser a grande dúvida em relação a isso. E também vamos torcer pro final para esse filme nos impressionar, né? A galera vai estar bem ansiosa para ver o Batman parte 2 aí, como é que vai ser depois dessa demora toda. O pessoal tá colocando uma pilha forte aí, né? Tem que ser no mínimo melhor que o primeiro filme. E olha que o primeiro filme é muito bom. Então a pressão tá aí também, né? Pressão em cima do Superman, pressão em cima do Batman, pressão de todos os lados. Não é à toa que eles são os melhores do mundo. A galera exige mais, né? Bons personagens, os maiores super-heróis de todos os tempos, obviamente que eles sofrem mais pressão, porque eles são os melhores. Até porque está registrado. Eles são The World's Finest, os melhores do mundo. Então não tem o que fazer, né? São os melhores. Mas o que você acha? Gostou das palavras do James Gunn? Acha que realmente o filme do Superman tem pressão? Gostou da justificativa do David Corenswet? Faz sentido? E tá empolgado com o filme do Batman? E tá empolgado com o filme do Bane do Exterminador? Comente aqui embaixo. E todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Comentei então a percepção do tema musical, do pôster e de tudo mais que foi anunciado do filme do Superman, né? Eu gostei desse tema, tô lá escutando, veja a minha reaçãozinha. Além do mais, cheguei a comentar o novo serviço de quadrinhos que chegou no Brasil da DC. O DC Universe Infinite, com muitos quadrinhos lá. Vale a pena ou não vale a pena? Eu tive alguns problemas com o aplicativo, então veja lá as minhas percepções desse novo serviço. Agradecendo como sempre os membros do canal, a galera que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Desse vai ficando por aqui.